Oi gente, muito prazer, eu me chamo Brenda e eu produzo conteúdo de autocuidado, beleza, devocionais e a minha vida como cristã nas minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela inclusive Instagram e TikTok. E agora eu tô migrando pro YouTube também. Eu nasci em uma família cristã, em berço cristão, então eu cresci ouvindo que nós cristãos somos a Bíblia que o mundo lê. E essa frase sempre me pegou um pouco porque ela faz total sentido. Nossos colegas, seja de escola ou de trabalho, nossa família que não conhece a Cristo, as pessoas do nosso convívio diário não vão pegar a Bíblia, ler ela de capa a capa para ver se a nossa conduta diz como que está escrito na Bíblia. E se você é um cristão que mente, que fica procurando oportunidade o tempo inteiro para ficar falando mal dos outros, é sempre o pivô das polêmicas e dos problemas da sua igreja, da sua escola, as pessoas do seu cotidiano, do seu convívio vão olhar para você e vão dizer assim: se for pra mim me converter, me batizar e ir pra igreja pra ser igual a fulana, eu não quero ser cristã, não. E aí você tá fazendo o papel do diabo. Tá convencendo as pessoas que ser cristão não é algo bom. É forte, mas é a realidade. De tantos exemplos da Bíblia de pessoas que deram o exemplo de um cristão bom e de um cristão ruim, eu escolhi falar de um exemplo bom pra gente ter uma base pra seguir. E pegando uma referência bíblica em Daniel, eu vou fazer uma rápida reflexão com você pra você entender o que nós devemos fazer. Em Daniel, capítulo 6, conta a história de Daniel na cova dos leões. O meu conhecimento era do culto infantil, das pregações, e hoje eu fiz a leitura de Daniel 6 e eu fiquei, meu Deus, isso aqui tem muita chave poderosa. Eu não vou contar todos os detalhes da história de Daniel, porque é uma história muito conhecida e a minha intenção não é fazer esse vídeo ser longo. Quando estavam lançando Daniel na cova dos leões, o rei Dário olhou para ele e disse assim: então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Daniel deu um exemplo de um cristão que servia a Deus continuamente. E quando ele estava passando por um desafio, por uma prova, estava prestes a entrar em um dos momentos mais difíceis da vida dele, para não dizer o mais difícil, o rei, que conhecia sua conduta como cristão, olhou para ele e disse que o Deus que você serve continuamente o livre. Detalhe, o rei não era crente, o rei não era cristão. Ele não escolheu servir ao Senhor naquele momento, em todos os momentos que viu Daniel servindo. Mas ele sabia que Daniel era fiel ao Senhor e ele mesmo foi um dos instrumentos de Deus na vida de Daniel para dar coragem a ele. Imagina se Daniel fosse o crente com todas aquelas características que eu falei antes. Acha que o rei iria olhar para ele e falar isso? Ele ia dizer, boa sorte aí. Mas as pessoas do dia a dia de Daniel o conheciam e sabiam que Deus ia livrar ele. Isso aqui é muito poderoso porque Daniel não tinha só fé por ele mesmo, mas inconscientemente ele fez com que as outras pessoas também tivessem fé. Depois de toda a história que Daniel não foi engolido pelos leões, quando tiraram Daniel da cova, segundo a Bíblia, o rei Dário disse assim: então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Eu achei isso aqui muito lindo. E ainda diz assim: assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o persa. Eu vejo que Daniel deu 2 testemunhos para Dário. O primeiro foi antes da prova, quando ele já se mostrava fiel e temente ao Senhor antes das lutas virem. O segundo testemunho foi depois dele ter vencido a prova. Toda a conduta cristã maravilhosa que ele sempre viveu, ele colocou ainda mais em prática naquele momento. Quem era de fora, que mesmo já tendo visto seu exemplo maravilhoso como cristão, agora passou a escolher ser cristão. E ainda incentivou os outros a serem também. A sua conduta pode levar uma alma para o céu ou tirar. Como cristãos, nós também somos humanos. Então, claro que em algum momento você pode fazer com que alguém olhe para você e diga: meu Deus, ela é cristã e tomou essa decisão, ela é cristã e agiu assim. Isso vai acontecer. Mas todas as vezes que você tiver a oportunidade de impedir que isso aconteça, impeça e dê o melhor testemunho possível. Porque não é sobre você, não é sobre a sua glória, é sobre a glória do Senhor.
você não está manchando apenas o seu nome para uma pessoa, você está manchando o nome do Evangelho, o nome de Jesus. Então que nós tenhamos sempre essa consciência no nosso coração. É isso, eu espero que essa palavra tenha trabalhado no coração de vocês, como também trabalhou na minha. Eu vou deixar aqui na descrição um link com todos os meus cupons de desconto de marcas que eu trabalho. E também o link das minhas redes sociais para vocês me acompanharem por lá também, que tem uns devocionais um pouco mais curtos. É isso!